Muy bien. Buenas noches a todos. Para continuar con las actividades del tercer Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Matemática Educativa, es para mí un gusto presentar a la doctora María Salet Benvingut de Brasil y voy a dar algunos datos de su amplia y larga trayectoria. Y tengo que comentarles que, bueno, obviamente ella es de Brasil. Ella estudió matemáticas en la Universidad de Campiñas. Tiene una maestría en educación matemática por la Universidad de Río. Es doctora en educación matemática por la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo y otro por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Ella trabajó durante muchos años en la Universidad Regional de Blumenau, por 25 años en la Universidad de Blumenau. También trabajó como profesora en educación básica en su momento, en donde hizo sus primeros experimentaciones sobre modelización con estudiantes de educación básica, y mucho tiempo ha trabajado con estudiantes de posgrado en Brasil. Ha publicado muchos artículos y libros sobre modelización matemática, entre los que está El número de oro y la sección Aura, modelización e implicaciones en la enseñanza de la matemática, Mathematics Design, mapeamiento en la pesquisa educacional, modelación común, un tributo a Rodney. También otro de sus libros importantes, Modelización en la educación matemática en ciencias. En fin, son muchos libros los que ha escrito la doctora Salet, y ha sido profesora también visitante en las facultades de la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Nuevo México, en Alemania, en la matemática de Technische Universität das Drem. Ha sido profesor visitante en bastantes universidades en Europa y en América. Y se ha dedicado a la investigación en modelación en las ciencias y en la matemática desde el año 1986, publicando muchos artículos y muchos libros al respecto. Vale la pena mencionar que ella también fue presidenta de la Sociedad Brasileña de Educación Matemática en los años 90, y es la única mujer que ha sido presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática. Además que también es miembro de la IPC, Aplicaciones y Modelización, o sea, del ICMI, de la International Commission on Mathematical Instruction. Y en fin, es bastante amplio su currículum. Es un gusto para mí presentarla, y los voy a dejar en la palabra de la doctora María Salet. Voy a apoyarla un poquito con la presentación. Nada más déjenme ubicar la presentación. Un segundo, porque la tenía en la última página. Ok. Listo. Ok, aquí está. Cuando tú gustes podemos empezar. Adelante, Salet. Não sei como que abro, como que vou ter a apresentação, porque não, aún não tenho. ¿No la puedes ver la presentación? No. Ups. Bueno, lo que podemos hacer es que si tú la abres y yo nada más yo estoy ahorita, me dices en qué diapositiva vas. Agora sim, agora está aparecendo. Okay. Vou cerrar aqui, porque senão queda o nome das pessoas e não consigo ver lá a apresentação. Muito bem. Okay. Então, para mim, primeiro de tudo, quero agradecer ao Mancera, Eduardo Basurto, por me ajudar nesse momento, porque sou uma tonta com tecnologia, e também ter essa oportunidade de poder falar com vós a essa distância. Então, antes de tudo, agradeço muito Mancera, Basurto e as pessoas que estão nesse momento assistindo. Antes de começar a falar pouco sobre como despertar o científico em el niño em los primeiros anos de escola,
queria contar um rato muito curto. Perdona meu espanhol, é muito malo, mas estou tentando falar um pouco com menos erros possível. Eu nunca pensei em ser uma investigadora, nunca pensei em ser uma tratar de modelização, nunca pensei em nada disso. Pero, como toda mulher, tem seu momento de problemas mentais, e claro que em certo momento de minha vida eu casei. Isso é um problema mental muito grave e deveria ter sido posta em um presídio, um lugar cerrado para sempre, porque, mira, o que vou fazer? Quando se tem 18 anos, o que temos em nossa cabeça com 18 anos? Não vou dizer aqui, nesse momento. Então, nunca pensei em ser professora, pero me casei muito temprano, com 19 anos, e fui viver em uma cidade, eu sou de São Paulo, então fui viver nessa cidade de estado de São Paulo, bem. E então, naquele momento, quando eu fui cambiar para essa cidade, minha madre disse para mim e para meu esposo que eu tinha que continuar meus estudos. E ele dizia, não é necessário, porque nós outros temos isso e aquilo. Mas minha madre foi muito incisiva e disse que eu teria que fazer uma graduação. E, bem, então, a faculdade mais cercana de minha casa tinha 3 cursos. Um de matemática, outro curso de línguas e um curso de ciências. Bem, eram 3 cursos que tinha nessa faculdade. Então, elegi fazer o curso de ciências e matemática ao mesmo tempo. E para mim, esses 4 anos de faculdade, nessa universidade, foi muito bueno os 4 anos que hice esse curso, porque durante esse período havia muitas assinaturas, não sei se é isso em espanhol, ou cursos, que os professores não eram muito buenos e bem, enfim. Então, era um momento que eu disfarçava, dizia que ia ao banho, e ao invés de ir ao banho, eu ia para um local onde teníamos uma mesa para, não sei como é em espanhol, para fazer uma espécie de ping-pong. Eu não sei se existe essa palavra ping-pong em espanhol, que vamos simplesmente um rebate de uma bolinha pequena e um rebate para lá. Então, nesses 4 anos estudando, fazendo minha graduação, eu poderia ter recebido um diploma de campeã em ping-pong. Então, terminei a minha graduação e liguei em meu marido e disse, quero continuar estudando, quero fazer agora um outro curso. Pero ele disse, não, 4 anos já se foi, bem. Ou seja, nunca pensei em ser professora, pero exatamente vivendo nessa cidade, bem, acabei me tornando professora por falta de opção. E também porque meus 2 filhos nasceram nesse período, então, bem. É claro que anos depois decidi buscar por
curso de pós-grado e se maestria e doutorado, etc, etc, etc. Mas jamais pensei em ser professora. E a partir do primeiro momento que decidi ser professora, buscar uma escola para ensinar, a primeira escola que já vou terminar esse curto apresentação, mas a primeira grupo de estudantes de escola que vou assumir, quedava-se numa espécie de uma cidade muito cerca de onde vivia, e a primeira vez que vou entrar naquela aula, encontro a maioria de meus alunos dormindo sobre as carteiras. Brasil é um país muito ancho, então se há problemas sérios há muitas pessoas pobres, bem. Então, naquele primeiro dia que entro na primeira aula para ensinar meus alunos, eu encontro meus alunos dormindo sobre as carteiras, não sei como é em espanhol, carteiras, onde se senta para estudar. Então, nesse momento, pela primeira vez, eu parei para pensar que ou eu deveria ir embora nesse primeiro momento, quando eu encontro a maioria dormindo sobre a carteira, ou se decidisse quedar, era para ser a diferença. Eu nasci para a educação exatamente no dia 13 de agosto de 1981, quando decido me manter com esses alunos, me manter em la educação. E creio que nesse momento vai cambiar minha vida, principalmente personal. Então, esse primeiro momento não somente me passa uma sensação de não é possível chegar aqui e estudar hoje para ensinar amanhã. Que tipo de universidade é esta que necessito memorizar coisas que já deveria saber por toda uma trajetória na escola? E busquei por vários cursos, porque sentia que não estava totalmente lista para ensinar. Então, por esses alunos pobres que na época veniam para a escola por la noite para estudar, porque durante os dias eles tinham que trabalhar. Perdona, meu espanhol é malo, e bem. Busquei a partir daí vários cursos e tive boas oportunidades de fazer vários cursos em universidades famosas em Brasil, como USP e Unicamp, e então, em determinado momento, quando eu estou em final de um dos cursos de pós-grado, eu vou ter aulas ou classes com dois importantes professores brasileiros. Infelizmente, faleceu há um mês e pico, professor Ubiratã D'Ambrosio, que foi para mim um padre. E outro professor, o professor Ubiratã D'Ambrosio sempre era professor de História das Ciências. E também, no mesmo momento, fui a estudante de um professor muito importante brasileiro, que é
de que tratava de equações diferenciais, de sua disciplina de equações diferenciais ou coisas desse caminho. Então, esses dois professores, Rodney Bassanese e o Biratã D'Ambrosio, foram dois professores importantes, não só por ter me ensinado muitas coisas que eu não imaginava que existia em matemática, pero me abre as portas para indicar o nome em várias situações, em vários países, em vários momentos com professores e com outros estudantes. Então, esse momento foi importante e que vai cambiar totalmente a minha forma de pensar e minha forma de ajudar as pessoas que me buscam até hoje. Então, perdona de fazer essa breve introdução, mas é por esses dois pontos. As pessoas pobres, que eram meus alunos em educação básica, e chamamos educação básica, ou seja, eram alunos que estavam no 5º ano, 6º ano, 7º ano, e assim, e que vou aprender muito, mas muito com esses estudantes. Perdão. Vamos seguir. Essas serão uma introdução básica e depois podemos trocar ideias e pode me perguntar várias coisas. Pode passar a primeira? Então, nessa apresentação, eu queria apresentar um pouco sobre o último livro que escrevi e que era uma coisa que estava em minha cabeça há muito tempo e decidi tratar desse assunto. Por isso, eu escrevi que quando eu era uma ninha, eu queria pensar como gente grande, ou seja, a pessoa que está maior. E agora, quando me paro agora para mirar o passado, eu queria pensar como uma ninha, com boas crenças e buenos valores. Então, empeço essa charla a partir desse ponto. Pode passar outro. Eu verifiquei, quando estava escrevendo esse livro para ninhos, que os princípios nacionais de los professores de matemática nos Estados Unidos, principalmente pelo NCTM, apresenta 3 pontos importantes que os professores de matemática necessitam oportunizar os jovens e estudantes. É necessário que nós outros, como professores, tenhamos respeito às diferenças e incentivar também a investigação e, de uma certa maneira, e a aprendizagem. Pode passar. O que me levou a buscar essa imagem é pensar e perguntar a cada um de nós outros. Vou fazer essa pergunta e que cada um intenta ouvir, intenta pensar como seria uma resposta. Como estamos nós outros comportando? Em plena época da tecnologia, será que... Pode passar na próxima. Nós estamos em plena época de tecnologia, temos um celular, temos várias coisas. Será que nós estamos embora tenhamos tecnologia, temos a ideia de que ensinar é pegar não sei como se chama em espanhol, um giz em português, é ir para o quadro e escrever muitas coisas.
Então, por exemplo, eu tenho, nesse momento, 2 netos. Um tem 3 anos e outro tem 2. Então, miro meus netos, os 2 chicos, quando miro os 2, já o de 3 e o de 2 sabe manejar. Toma um celular, passa o dedinho e busca o desenho que quer assistir na TV. Então, miro meus netos e penso, como quando esses 2 chegaram na escola primária, por exemplo, meu neto maior, que tinha 3 anos, já vai para a escola, mas para brincar. Mas como que vão... Com essa geração é muito distinta de nós outros. Então, quando miro meus netos que ligam para mim e querem algo e não sei ajudá-los. Não sei ajudá-los. Eu estou fora desse mundo. Então, cada uma dessas coisas, o que veio quando me encontro com vários professores, vários maestros, enfim, eles têm materiais, telefone celular e muitas coisas, mas quando entram em aula, tem sua cabeça muito atrasada, muito lejos da atualidade. Muito bem. Pode cambiar outro. Então, a pergunta que hago para mim mesma várias vezes, o que realmente eu sei sobre o que tenho que ensinar? O que realmente eu sei? O que realmente conosco? Às vezes penso que conosco muito, outros momentos não sei porquê, e percebo que parece que não sei nada. Enfim, o que realmente sabemos sobre o que temos que ensinar? Será que temos claro que isso que ensino é importante? Tenho, de fato, que saber? Passa para outro, por favor. Como falei há pouco, a persona, eu tive 2 professores, tive muito bons professores, mas o Biratã D'Ambrosio e o Rodney Bassanese foram muito importantes para mim, porque, por exemplo, com o Biratã, foi aprender muita história e conhecer a história do mundo, por meio do professor Biratã D'Ambrosio, e vou aprender modelização com um importante modelador, que é Rodney Bassanese, os 2 professores meus. Tive vários professores, mas esses 2 foram muito importantes, porque vão me abrir na outra espaço de conhecimento. Pode passar. Então, qual é a natureza humana? Nossa natureza humana depende de nossa cognição. Então, me dei conta que passei a pensar que todo o nosso espaço depende de como nós outros pensamos, como nós vamos a ser as coisas. Então, nossa mente tem básica, em síntese, 3 grandes momentos. O primeiro momento que eu chamo de percepção e apreensão. Ou seja, é o momento que, primeiro, que quedo motivada. Estou motivada, vou fazer. Pero motivação não leva aprendizagem. Por exemplo, eu, Salete, várias vezes me motivei
entrar em frente à minha casa, há uma academia de ginástica e também tem dança e tudo mais. Várias vezes eu fui também da academia e me inscrevi para fazer a dança e aprender a dançar melhor e bem. Então, motivação, tienes que motivar. Motivação, ela dura muito pouco. Quedamos motivados por várias coisas e desistimos muito rápido. Um segundo sentimento que temos é que quando conseguimos sair, de estar motivados, é possível que tenhamos um segundo processo, que é a compreensão e explicação. Então, se nessa compreensão, veja, todos os dias, em todos os momentos, saímos e vamos tendo, em vários momentos, somos motivados a querer ter, a querer saber e várias coisas. Mas, se isso não for uma motivação muito forte, eu acabo desistindo. Então, num segundo momento, se eu consigo sair quer dizer, não somente ter motivação, mas quero algo um pouco mais, entramos na segunda parte de nossa mente, que é quando passo a ter certo interesse e uma concepção do que busco. Agora, quando vou ter conhecimento? Se meu cérebro me levar a um terceiro momento, que chamo de significação e expressão. Ou seja, quando estou motivado, melhorei aún mais com interesse e vou ter conhecimento se ligar nessa terceira fase que chamo de significação e expressão. Então, só temos conhecimento numa terceira etapa. Motivamos várias vezes, repetindo, por várias vezes, somos motivados por várias coisas. Algumas dessas nos levam a ter um pouco mais de interesse, mas só vamos ter conhecimento se for para nós outros uma necessidade. Só aprendemos de fato quando temos necessidade de aprender. E no sentido de apreensão, como se segurasse, como se prendesse. Assim, teremos conhecimento. Então, conhecimento depende desse processo. Pode passar. Bien. Por ver um pouco na questão de modelação, a pergunta que hago seria: modelização, o que é? Foi muito interessante quando buscava uma imagem para essa pergunta, encontrei essa imagem desse de burro muito interessante, que é como os homens se veem. Ou seja, a modelização, o que ela é? É um processo involucrado para na obtenção de um modelo. Eu constei ali matemático entre parênteses, porque pode ser um modelo não matemático, mas em general, como agora nós estamos tratando um pouco de modelização e utiliza várias vezes matemática, constei matemática como entre parênteses. Então,
modelização nada mais é que um processo, é um método, é um caminho para termos um modelo. Pode passar a outra. E o que é um modelo? Mira, as pessoas que não me conhecem já têm aqui ao lado uma foto minha. Dessa tica aqui é uma foto minha, com os pelos, não sei como é em espanhol, loiro, o que é loiro em espanhol? Não sei, mas modelo é isso, é um conjunto de símbolos e relações que traduzem ou representam algum fenômeno ou tema. Então, se essa é uma foto minha, pode passar a outra. Esse também verifiquei que modelos é comum em todos os pueblos, a palavra modelos é muito comum em todos. Mas que tipos de modelos nós temos? Então, para mim, há dois tipos de modelo, o modelo físico e o modelo simbólico. O modelo físico pode ser de escala, figura, molde, edificação, projeto, etc., ou modelo de analogia, quando eu represento na escultura, hago um gráfico, estou fazendo um modelo físico de analogia. E também o outro segundo tipo de modelo são os modelos simbólicos, que temos lá na teoria, ou na proposição, e assim vai. Pode passar na próxima. Então, na verdade, por que hacemos modelo? Sempre, desde que o ser humano deixou de caminhar com as quatro patas, ele vai, quando ele deixa de caminhar com as quatro patas, ou seja, quando ele percebe que se ele caminhar com apenas as duas, ele vai ter mais possibilidade de sobreviver, ou seja, viver mais. Por quê? Porque com as duas pernas e sem as manos adelante, ele vai ter muito mais, vai ser muito mais sencillo para mover-se. Ou seja, o processo, nosso processo cognitivo, ele perpassa exatamente esses três grandes momentos. Por exemplo, vendo. Primeira coisa, temos uma percepção de algo e, naquele momento, temos motivação. Ou seja, eu, Salete, por várias vezes, já disse, me matriculei na academia e depois de alguns dias não me vou mais, hoje não está muito frio, não está muito calor, hoje é bem. Então, me motivo inicialmente, mas essa motivação não é para sempre. Desafortunadamente, não. Uma segunda parte, dentro desse processo da nossa mente, o que passamos é num processo, depois que motivamos, é possível passar por um processo de interesse, ou seja, é o momento que vou tentar compreender melhor essa minha necessidade, esse meu interesse. Quando aprendemos de fato? Solamente quando temos necessidade. É estranho, mas é a verdade. Quando temos necessidade, aprendemos. Aprendemos de aprender e aprendemos de segurar, ou seja, é como se prendessem em manos, segurar. Ou seja, só temos, de fato, conhecimento quando eu tenho necessidade. Ou seja, tendo necessidade, eu vou aprender e esse aprendizado, em general,
permanece para sempre. Ou seja, não é a motivação que me vai vai me levar a aprender. Não é o interesse que me leva a aprendizar, mas a necessidade é que me leva ao conhecimento. Pode passar para o próximo. Algumas frases, são todas as frases minhas, e não sei se vou conseguir ler na parte aqui, mas a fonte de conhecimento tem ponto preciso, perdona, a fonte de conhecimento não tem ponto preciso, sino desejo provocativo. Isso é que para mim claro, tudo que escrevo pensando em mim mesma, porque percebi como que eu vou fazendo as coisas e buscando informações e buscando aprender algumas coisas e outras não. Pode seguir lá próxima. Então, se aqui eu constei essa teia de aranha com as propostas que me gostaria de apresentar alguns exemplos. Não sei como eu ha metido os exemplos aí. Vamos tentar ver o que eu ha constado. Um dos últimos trabalhos que escrevi, eu escrevi vários livros e há 2 anos decidi, fazia muito tempo que estava querendo escrever um livro para professores de ensinança primária, ou seja, que os temas servissem para ensinar os alunos da primária. Então, hice várias experiências primeiros, sola. É claro que minha ama de casa, que trabalha comigo, me ajudou nesses trabalhos e foi importante para mim fazer, e fazia tempo que estava com ganas de fazer, e bem. Então, bem. E começamos com a ideia de apresentar área foliar, ou seja, as plantas, por exemplo, ela capta a luz por meio de suas hojas. Não é por la raiz não sei o que é raiz em espanhol, ou seja, não é pela raiz, mas ela vai fazer, ela vai captando gases da atmosfera, ela produz a fotossíntese, ou seja, ela produz ela se estrutura para ter sua respiração. Então, se uma pergunta que é feita a mim mesma é quanto dióxido de carbono há, por exemplo, em uma hoja. Pode passar na próxima. Por exemplo, pode mirar aqui que eu mesma fiz um quadriculado, construí uma hoja e fui verificar mais ou menos qual era a área dessa hoja. Utilizando uma hoja de papel quadriculado para fazer essa quantidade e identificar mais ou menos a quantidade de gás carbônico e oxígeno que é possível que uma hoja dessa pode fornecer. Pode ser a próxima. Aqui eu mesmo contornei, montei os quadros e bem. Pode passar a próxima. Aqui é outro exemplo. Como fazer uma embalagem para um produto que pode ser reutilizável?
Ou seja, minha preocupação com a natureza novamente, né? Como ser essa embalagem? Como ser uma embalagem para que seja reutilizável? Pode passar na outra. Então, se uma embalagem, por exemplo, eu verifiquei que há muitas informações em cada embalagem. Por exemplo, a embalagem, ela tem ela é feita de um determinado material. Esse material tem uma composição. Se mirarmos depois, vamos ver que uma embalagem sempre ela traz dados, informações de onde vem, onde foi fabricado, quanto tempo ela é empresa e outros. Uma embalagem também sempre tem um certo atrativo, porque a embalagem ela serve para proteger o objeto, proteger algo, mas ao mesmo tempo de proteção, ela também apresenta muitas informações. Ou seja, ela serve como um processo também, auxilia na comunicação. A embalagem também, quando a empresa hace, ela tem que pensar, essa embalagem é para quem? É para ninho? É para homem? É para mulher? Por quê? Se vamos utilizar uma embalagem, vamos utilizar as mãos, vamos fazer uso de nossas mãos, então tenho que pensar para quem é essa embalagem. O manuseio é importante. E um tópico importante aqui é a reutilização, que eu incluí, que entra as ciências de la natureza, social, artística e tudo mais. Ou seja, mais que tudo, quando penso em reutilização, é pensar que a natureza necessita de que nós outros também temos eu não sei como falar em espanhol, mas um cuidado com a natureza. Ou seja, não se pode comer algo e tomar um plástico e por las calles. Ou seja, a importância de, quando pensamos nessa embalagem, é pensarmos em uma reutilização. Para a próxima. Aqui, quando eu falei sobre os frijoles, que plantei para fazer uma curva, é porque, só para fazer um parêntese, eu fui professora de cálculo diferencial integral por toda a minha vida de que estou na universidade. Sempre fui professora de cálculo diferencial integral. E no cálculo diferencial integral, quando eu estudava, fazia a graduação, eu aprendi sobre a lei de Newton, a lei de Verhulst. Pode passar na próxima. Quando eu hago essa experiência, eu fui anotando os dias, quando que cresceu a planta 1, a planta 2, a planta 3, a planta 4, a planta 5, e fui anotando os valores na medida que crescia. Pode passar na próxima. Então, quando eu fui ver e tomei todas essas medidas, e quando eu organizei os dados, verifiquei que a curva era exatamente essa curva logística de crescimento de uma planta. Ou seja, a curva que Verhulst já morreu e bem criou aún é válida para qualquer tipo, ou quase qualquer tipo de crescimento de plantas. Por exemplo, pode seguir a próxima. Enfim,
Aqui eu havia constado esse exemplo, depois eu derrei, havia um quadro, bem, mas sim, quem quer o quadro depois pode enviar. É como se que uma enfermidade é transmitida, ou seja, como uma enfermidade se estende, tal como a flu. Flu para nós outros é como se fosse um resfriado, ou também uma gripe, ou uma enfermidade desse tipo. E como ela se expande. Pode passar. Então, e um outro item que constei aqui, e que me parece que eu enviei para... O Basurto, acho que eu enviei para ti, gostaria que mostrasse depois, se puder, é aquele que tem vários ornamentos. Eu não sei se te enviei, se não, eu já envio a hora. Então... No sé, pongo a ver el siguiente. ¿Será este? No, ¿verdad? Não, esse aqui seja final. Não, são exemplos de ornamentos. Senão, eu já envio para ti em poucos minutos. Não, aí já estamos terminando. Eu regresso um pouquinho, eu busco e te envio. Ok. Só para dar uns exemplos. São ornamentos feitos por alunos. Creio que eu enviei para ti. Eu vou concluir esse trecho e depois buscamos para mostrar para as pessoas. Então, o que disse... deixa eu... Não sei como que eu pulo. Caiu na barra aqui. O ato de ensinar, para mim, sempre me levou a caminhar sola. Ou seja, no começo, temos, de uma certa maneira, algumas ideias, alguns caminhos a começar. Pero esses caminhos, essas palavras a pronunciar, essa aspiração em apontar informações e ideias a partir de nossos estudos, não seria possível sem a cooperação de pessoas, em especial nossos estudantes. Ou seja, muito do que consegui alcançar, se eu não tivesse tido meus alunos, creio que não estaria hoje falando com você. Então, com meus estudantes, graças aos meus estudantes, eu aprendi muito. Aprendi muito porque queria ter... Não queria ser importante para eles, mas pelo menos eu queria levar algo que valesse a pena para eles, que lhes permitisse virar e dizer: aquela professora ou aquele professor me ensinou. Então, essa sempre foi uma de minha preocupação com meus estudantes. Não que queria que os estudantes dissessem, não, mas pelo menos que quedasse algo de mim, de minhas ideias, de minha maneira de ser, de minha maneira de incentivar as pessoas, meus estudantes, por exemplo. Então, sempre minha intenção era que não somente levasse conhecimento, mas que esse conhecimento permanecesse em suas cabeças. Então, tive a sorte de receber e de reencontrar vários alunos, meus alunos, quando eu trabalhava na educação básica, e depois de meus alunos,
quando trabalhava na universidade com formação de professores ou de formação de engenheiros e outros, sempre quando os encontro, de alguma maneira, sempre diz, minha professora querida, ou não sei, coisas assim. E esse estranho, para mim sempre foi muito gratificante ouvir de meus estudantes que, que maravilha, essa foi a minha professora. Por exemplo, eu vivo aqui nessa casa, há muitos anos, e cerca de minha casa há um jovem, né, um jovem padre, que já tem erros grandes, e que foi meu estudante nos cursos de engenharia. E estava esses dias aqui em minha casa, nós outros moramos em um presídio, né, porque os muros grandes e bem. Então, ele disse para mim, que pena que tu está jubilada, porque meus filhos estão fazendo engenharia e tu foste minha professora, e que lástima que tu não estás aún na universidade para ensinar, para que meus filhos tivessem classes contigo. Me quedei contenta. Para nós outros que somos professores, é o tipo de informação que nos deixa muito, pelo menos para mim, me deixou muito contente. Muito bem. Pode seguir lá outra. Então, essa frase também é minha, porque sempre busquei saber e sorver. Não sei se essa palavra está correta para o espanhol. Saber, né, de conhecimento, mas sorver é como se estivéssemos não apenas passando por la boca uma comida, mas que esse sorver entra pela boca, mas entra pela mente, entra pelos olhos, entra por la pele ou por tudo. Ou seja, saber e sorver o que se diz aumenta e aporta diferentes ideias e interpretações frutíferas que, para mim, sempre foram preconceitos de possíveis representações sobre nosso tempo. Como empecei essa charla, essa conversa, essa exposição, eu disse que quando eu fui fazer curso de ciências e matemática, eu entrei no curso apenas para sair um pouco de minha casa e me divertir na escola, na faculdade. E agora miro essa frase minha de saber sorver o que se disse, de fato, embora entrei na faculdade para ser por ser, eu aprendi muito, mas quando eu digo aprendi muito a respeitar o outro. Afinal, o outro, a outra pessoa é que me dá forma. É o outro, a outra pessoa é que me define. A outra pessoa é que me de alguma maneira que eu repenso que eu repense no que digo, que eu repense no que escrevi, que eu repense o que defendo, todos os dias, em cada momento. Mais uma mais.
Essa frase também. Quando eu era niña, eu queria pensar como a gente grande, e agora quisera pensar como uma niña com buenas crenças e crer em los demás, outras pessoas, outras comunidades, outras tantas pessoas. Pode seguir. Então, quando eu era uma niña, eu queria pensar como gente grande. Nesse momento eu tinha 7 anos de idade, toda contente. E o tempo passa muito rápido, e então, pode seguir a outra. Então, está um pouco apagado aqui, e eu gostaria de mostrar, deixa eu só o cara aqui, que esses anos que passei por la educação, comecei, como disse, na educação básica, ensinando alunos de quinto ao 8º ano. Passei a ser professora de universidade por muitos anos. Em general, sempre fui professora de cursos de engenharia. E passei por vários momentos disso. Então, eu queria dizer que a educação, para mim, me possibilitou e me desafiou bastante. E nesse período, principalmente na universidade, eu consegui transpor várias coisas e ir mais allá e cruzar. Não sei se eu vou conseguir fazer esse bate e volta. Creio que, Basurto, tu vai fazer por mim. Despertar para o sonho. Eu também tive que escalar, saltar, passar, veja, metaforicamente, não estou dizendo que eu fiz na escala, passar, e saber transpor e despertar para o reconhecimento. Isso aqui algumas pessoas devem conhecer, né? Essas pessoas que também um grande amigo. E despertar para o reconhecimento. Pero é claro que em vários momentos tive medo, tive vergonha ou tive um pouco de receio se poderia dizer, ser ou abrir. Mas estava lá e teria que superar as dificuldades, os obstáculos e saber transpor e não sei porque não está indo e despertar para a felicidade. Esse aqui era minha madre, infelizmente morreu em 2017. Esse aqui não está aparecendo na cara, pero é meu filho. E esse aqui é minha hija. E são também filhos de minhas outras irmãs. E despertar para a felicidade, porque a família também sempre nos permite e propicia essa alegria. E então, a outra coisa, para nós outros, o que é importante é poder transferir, saber transpor e saber, mais que tudo, transferir. Não estou conseguindo fazer a mudança aqui. E transferir e despertar para a alegria. Opa, perdão, sumiu aqui para mim. Como é que eu faço para voltar? Socorro! Como é que eu faço aqui? Não sei. Dá surto, socorro! ¿Te sacó o no ves la...? Não sei por quê, porque sumiu, eu não encontro o que estava mostrando. Tal vez por ahí ha de estar, no sé. Não sei.
¿Ves la pestaña de Zoom en la pantalla? Sumiu da minha pantalla, não sei por quê. Deixa eu tentar teclar aqui o Zoom novamente, pero não lo sei, não encontro. O tal vez lo hiciste pequeñito. Deixa No, eu mirar aqui. Aqui, ó, volvi naquele link de que tem HTTPS e tal, e pero aqui... eso, ya tú, porque te vemos bien, debes estar en la pantalla que está presentando. Estranho. Debe ser alguna pestañita por ahí que se te movió. Deixa eu tentar aqui. Aqui, sim, já consegui encontrar. Bien, então, não sei se está aberta. Sí, sí. Estábamos Aí, en transferir, transferir, despertar continuar. para continuar. Esse é Ajá. meu equipo, que antes de me jubilar, tinha um equipo muito grande, e aqui, essa tica que está aqui, estou passando, era e é uma mulher muito pequena, de tamanho, pero muito grande de conhecimento. Então, porque eu disse para o Eduardo Basurto, não entendo nada de tecnologia, porque essa tica conhecia todo de tecnologia. Então, ela fazia por mim, organizava por mim várias coisas, pero um dia ela disse para mim, eu quero casar, eu quero ter filhos. Eu cansei, ela trabalhou 15 anos comigo, essa tica aqui. Então, essa era a minha equipe quando eu estava na universidade. Bem, então, volvi, deixa eu ver de novo, que me perdi de novo. Estou sem imagem outra vez. Okay. De novo, sou uma tonta porque me perco. No, por ahí debe de estar igual que la otra vez. É assim. E aí, para terminarmos essa conversa, para ouvir as pessoas fazer perguntas que querem, uma importância para mim saber transpor, também mudar a música de um tom, ou seja, muitas vezes reclamamos, que não sei que ela quer reclamar em espanhol, ele está sempre queixando, que ai vida, ai, não, ai, está calor, ai, está frio, ai, ou seja, então, nesse ponto também que devemos despertar para a paz. Ou seja, saber transpor e despertar para a paz. Parar de reclamar por causa de tudo, e sempre com mau humor, e é uma pessoa não só torna-se desagradável para qualquer um. Pode seguir? Ou seja, como pues solicitei, como apresento, falta só um pouquinho, a importância de que regressa uma só Basurto. Ok. Não, despertar para a paz, e que mudar a música de tom e sobreviver, ou seja, despertar para a paz, ou seja, sobreviver e ver a vida como com outro olhos. Me busquei essa citação de Oliver Sacks, que lamentavelmente morreu. Ele disse que quando abrimos nossos olhos todas as manhãs, para mim são muito trecho desse texto muito bonito. Todas as manhãs damos de cara com o mundo que passamos a vida aprendendo a ver. O mundo não é dado, construímos nosso mundo mediante a experiência, classificação, memória e reconhecimento incessante. Lamentavelmente, Oliver Sacks morreu em 1995, mas deixou muitas coisas.
para mim em particular. Então, essa aqui sou eu. Desde 2015, eu me rebelei e, então, a partir desse período, comecei apenas a dedicar-me a escrever alguns livros. E dentre elas, os projetos que tenho e que estou fazendo, estou escrevendo a história de modelização em mundo. Ou seja, tenho ido encontrar as pessoas que são bem conhecidas na área de modelização para entrevistá-las e escrever sobre elas. E isso tem também me dado um prazer, uma alegria muito grande. É isso nesse pequeno momento. Eu havia separado, não sei se aonde temos tempo, de uns dibujos, desenhos que ensinava niños. Creo que pues no queda ahorita más que agradecer la participación de la doctora María Salet Benvingut en esta ponencia sobre modelación matemática, que ha sido muy interesante. Hay muchos aspectos que ella puso en su charla que deben de repasar para comprender un poquito lo que ella trató de decir al respecto de la modelación matemática. Ahí hubo cosas muy interesantes. Bueno, si hay una pregunta. Bueno, hay dos preguntas que acaban de llegar. Te leo la primera. La primera pregunta la hace la doctora Ana Vilchis y dice que cuál sería la diferencia en encaminar alumnos de primaria a la ciencia con respecto a otros niveles. Si es más complicado cuando los niños ya son mayores, encaminarlos a la ciencia, o que hacerlo a edades de niños mayores. Mira, na verdade, o que em toda a minha carreira como professora, eu sempre verifiquei, sempre percebi em meus colegas que, por exemplo, professores de matemática sempre defenderam que o aluno tem que saber matemática, tem que saber matemática, tem que saber matemática. Por quê? Necessitamos também de pessoas que lhes gusta fazer comidas, nós necessitamos de pessoas que precisa, que é importante, que trabalha fazendo, ou seja, ginástica, ou nós precisamos de todo tipo de pessoa, de todo tipo de trabalho. Nós necessitamos de todos. Para que as coisas fluem, temos que ter sempre de todo. Pessoas que podem auxiliar nisso, gostar disto e daquilo e de outro. É importante. E é interessante que todo meu tempo na escola, seja quando eu fui professora de alunos de quinto ano, sexto ano de educação básica, ou seja, quando fui professora de muitos alunos de engenharia, claro, fui professora de cursos de engenharia quase toda a minha vida, ou seja, e sempre minha preocupação foi que está aqui para ter uma formação. Então, se foi fazer de todo para que receba uma boa formação, bom conhecimento. Então, por exemplo, aqui na Universidade de Blumenau, fui professora de engenharia por anos. Eu fui professora de engenharia. Então, a minha preocupação mais importante, que eles, quando deixassem me
minha assinatura, minha disciplina, terminasse sabendo como utilizar alguns conceitos para melhorar a engenharia, por exemplo. Então, essa para mim é a preocupação mais importante. Não é apenas vou ir lá à universidade para ter sempre digo em Brasil, em português está errado, mas ele diz assim, as pessoas não vêm aqui para buscar uma certificação, ou seja, vêm cá para buscar um diploma. Diploma na verdade, em português é diploma, mas muitos falam diploma. Então, eu digo assim, vocês vêm aqui para apenas ter um diploma, que é apenas o diploma. Então, você vai derrubar prédio, porque vai ser isso e aquilo. Essa minha crítica que sempre hice para meus alunos, principalmente de engenharia. Então, a preocupação quando somos professores é saber se, de fato, o que estou ensinando, eu tenho clareza do que estou ensinando. No Brasil é muito comum, as pessoas são professores, memorizam algumas coisas, fazem isso muitos anos seguidos e nunca cambia sua maneira de ser. Não busca um aprimoramento, ou seja, faz aquilo como se fosse uma obrigação e não com um desejo de levar nossa juventude, nossos estudantes a querer saber. Ou seja, muitos de nossos estudantes em Brasil entram lá na universidade, mas estão esperando, não vê a hora de esperar o diploma e não o diploma, não o diploma, que é o diploma. Com o diploma na mão, aí a gente sai da escola. Enfim, lamentável, mas é normal aqui no Brasil. Okay. Enfim. Y otra pregunta que tienen para ti es que bueno, pregunta la maestra Ángeles Munguía, que cómo podremos ir modelando la enseñanza de las matemáticas en la inclusión. O sea, quiero pensar que está pensando cómo la modelación puede existir en los escenarios de inclusión. Bueno, en México está y no sé, me imagino que también en Brasil y en todo el mundo, el tema de la inclusión en todos sus aspectos. No sé si la modelación tiene cabida ahí y cómo, si tienes alguna experiencia o alguna idea. Mira, a inclusão é primeiro de tudo, a inclusão, temos que entender a inclusão de várias maneiras, né? Por exemplo, é comum, tive também, por exemplo, vários estudantes cegos em minha aula, e que cada vez, por exemplo, que ele queria entender melhor o conceito, ele pedia para eu levá-lo hasta de pizarrão para que pudesse tocar, e tinha que segurar sua mão, ele tocar, e, por exemplo, olha, mira, esse modelo, ele vai fazer esse movimento, ou seja, essa curva, esse espaço. Então, eu tinha que segurar sua mão e ele seguir ali. A inclusão, então, entrando, mesmo lá na universidade, temos muitos estudantes que são como incluídos, ou seja, como cegos, outros surdos, são excelentes estudantes, mas têm algum problema ocorrido em sua trajetória. Mas aprendem muito bem. Claro, depende de nós outros, de nossa responsabilidade, de saber como vamos lidar e ensinar essa pessoa e se preparar para ensinar essa pessoa que tem
também uma dificuldade auditiva, ou tem uma dificuldade visual, ou tem outro tipo de dificuldade. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Creo que las dos preguntas que se hicieron fueron muy acertadas al respecto de la modelación. Y pues entonces no nos queda más que agradecerle mucho a la doctora María Salet su participación, su charla, y seguramente en otros momentos nos seguirá acompañando en la AME, compartiendo lo que sabe de modelación y de muchas otras cosas. Pues voy a compartir la constancia de la doctora Salet. Un segundito. Y voy a leer su reconocimiento. Perfecto. Que a la letra dice que la Escuela Normal Rural de Mactumatzá y la Asociación Mexiquense de Matemática Educativa otorga el presente reconocimiento a María Salet Benvingut por impartir la conferencia magistral Modelación en la enseñanza primaria, cómo tornar un niño científico aún en la enseñanza primaria, en el marco del tercer Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, llevado a cabo del 15 al 17 de diciembre de 2021 en la modalidad virtual, con sede Tuxtla Gutiérrez, y firma el director de la Escuela Normal y el presidente de la AME, el maestro Eduardo Ortiz Jiménez. Muchas gracias, muy amable Salet por tu charla. Es un gusto saludar, Eduardo. Solo para saludar, María, qué gusto tenerte con nosotros. La verdad es que es un placer. Estuve escuchándote toda tu disertación y muy bien. Qué gusto que puedas compartir con nosotros tus experiencias, tu conocimiento y te agradecemos mucho en nombre de la AME. Queremos que seas formes parte de esta familia que está creciendo cada vez más. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Y ya sabes, aquí en el Estado de México, tienes amigos